Olha, os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram nessa semana os trabalhos do plenário após o recesso do meio do ano. Por enquanto, os magistrados continuam se reunindo por meio de videoconferência e já se preparam para temas de extrema relevância para o Brasil. Para falar um pouco mais sobre o papel do Supremo e os principais temas em discussão na Corte, gentilmente nos atende o ministro Marco Aurélio Mello. Como vai, ministro? Mais uma vez, bem-vindo à Jovem Pan. Tudo bem? Bom dia. Vou bem, falando finalmente aos ouvintes da Jovem Pan. O fiz muito com a Anchieta Filho, né, durante um período grande. É verdade. O senhor é sempre bem-vindo e de volta aqui ao Jornal da Manhã. O ministro, não tem como deixar de perguntar para o senhor, claro que o senhor vai falar muito sobre o papel do Supremo agora, nesses próximos meses, mas a grande informação do dia é a decisão do ministro Fachin sobre o acesso pela PGR de informações da Lava Jato. Afinal, ministro, o que vem acontecendo com esta briga entre PGR, entre procuradores e a sequência da Lava Jato no Brasil? Olha, não é uma desavença sadia. O ideal é o entendimento considerado os diversos patamares do Ministério Público Federal. Agora, o que houve, eu penso que prevaleceu na visão do ministro Fachin, é que o compartilhamento é sempre específico. Quando se pretende compartilhamento é para um caso concreto e aí se objetiva alcançar elementos necessários à elucidação desse caso concreto. O que houve foi um pedido de repasse de tudo que é apurado pela Lava Jato nos 3 estados, no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, a pretexto de averiguar se haveria ou não o envolvimento de detentor de foro, de detentor da prerrogativa de ser julgado pelo Supremo. Ora, havendo, evidentemente, alguém com essa prerrogativa, esse alguém buscará a correção de rumos. O que quis o Procurador-Geral da República foi ter o acesso irrestrito a tudo que é apurado pela Lava Jato, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal nesses 3 estados. Eu penso que atuou bem o meu colega, ministro Fachin. E, ministro, o senhor, só retomando, o senhor é favorável a esse acesso? O que pode acontecer a partir de agora com as investigações da Lava Jato? Há um enfraquecimento na visão do senhor? Não, ao contrário. A Lava Jato, na primeira instância, ela sai robustecida ante a decisão do ministro Fachin. E aí é tocar e apurar. Realmente quem cometeu o desvio de conduta deve responder pelo desvio de conduta. É assim que ocorre em um Estado democrático de direito. Ministro Marco Aurélio Mello, passando agora para os nossos comentaristas, pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, ministro. O senhor teve uma proposta que foi rejeitada há um tempo atrás sobre as decisões monocráticas do Supremo. Isso é algo que vem incomodando bastante a sociedade. Gera, inclusive, uma certa instabilidade, a percepção de que não existe um, mas 11 STFs. O senhor acha que esse caso, por exemplo, do Fachin e do Toffoli agora, é um bom exemplo de que a sua medida deveria ter sido acatada? Olha, o presidente atuou no mês de férias coletivas, quando o relator estava no gozo dessas férias, e atuou de forma precária e efêmera. Mas quando eu estive na presidência em 2001, 2002, 2003, eu só atuava em substituição e só atuei em um caso, que era um caso realmente assim a exigir providência imediata, tendo em conta a urgência. O caso, o compartilhamento, que não é um compartilhamento ante a extensão, poderia ter aguardado um pouco o retorno do relator, do ministro Luiz Edson Fachin, ou mesmo o presidente ter mantido um contato com Sua Excelência para saber a visão sobre o tema. E torno a repetir, compartilhamento é algo específico, é algo direcionado, não é sinônimo de devassa em si.
E devemos deixar que o Ministério Público atue nas respectivas áreas. O de Curitiba, em Curitiba, do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, e de São Paulo, em São Paulo. E assim vamos tocando. Toda concentração de poder é perniciosa. Eu não sei qual seria o objetivo do nosso Procurador-Geral da República com essa requisição linear. Ministro, agora a pergunta de Augusto Nunes. Augusto. Bom dia, ministro. Quanto tempo, Augusto Nunes? Bastante tempo. Que bom falar com o senhor. Satisfação Ministro, toda minha. Na opinião do senhor, o foro privilegiado deveria restringir-se aos ocupantes de quais cargos? Olha, de nenhum cargo. O ideal é que o cidadão em si, porque não se julga o cargo, o cidadão respondesse como mortal, ou seja, na primeira instância. Mas acabam acreditando e potencializando aí o taco do Supremo e buscando o crivo do Supremo. Numa visão republicana, nós teríamos o tratamento igualitário dos cidadãos em geral. Inclusive, né, ministro, na semana passada, a grande polêmica com decisões antagônicas de dois ministros que tratavam de casos de parlamentares que não atuavam ainda nos cargos no Congresso, mas um foi para a primeira instância e outro seguiu a discussão no próprio Congresso Nacional, no próprio Supremo. Como é que fica isso, ministro? Como que se resolve? Isso cabe ao Congresso? Cabe ao próprio Supremo? Não, de início fica muito ruim, porque o leigo fica atônito, né? Uma no cravo, outra na ferradura. O tratamento tem que ser um tratamento harmonioso, portanto, um tratamento igualitário. E não pode variar realmente o enfoque de ministro para ministro. A prerrogativa de foro, nós decidimos na questão de ordem na ação penal 937, é de direito estrito, é o que está na Constituição Federal e nada mais. E assentamos que ela pressupõe sempre a prática do ato que se busca esclarecer no exercício do mandato e ato ligado a esse exercício. Ministro, mais uma pergunta dos comentaristas. Rodrigo Constantino. Ministro, a imagem do Supremo Tribunal Federal perante a população em geral não anda das melhores. A pergunta é bem abrangente, mas o que pode ser feito? Alguns, inclusive eu não vou esconder que me incluo entre eles, acham até mesmo que seria um caso drástico para o Senado levar adiante um processo de impeachment, porque tem detectado eventuais abusos de poder. Qual é a sua opinião, ministro, em relação ao que o Supremo pode fazer para resgatar, de alguma forma, esse respeito, essa credibilidade perante a população brasileira? Sempre atuar com uma fidelidade maior ao direito aprovado pelo Congresso Nacional e buscando a prevalência da lei das leis do país, que é a Constituição Federal. Ou seja, o momento exige a compenetração maior de cada qual. Augusto Nunes. Ministro, a abrangência desse inquérito sobre fake news não é uma evidente ameaça à liberdade de expressão garantida pela Constituição? Eu disse isso nos 10-1, quando eu concluir que é um inquérito natimorto e acaba sendo até um inquérito do fim do mundo, porque tudo cabe nele, né? Mas essa não foi a conclusão da sempre ilustrada maioria, que placitou a instauração do inquérito pela vítima, o próprio Supremo, e também a escolha do juiz para capitaneá-lo, o que é péssimo em termos de organicidade do próprio direito, em termos de imagem do Supremo. Ministro, para a gente fechar a nossa entrevista, sobre o papel do Supremo durante a pandemia, reiterando a possibilidade de estados e municípios atuarem na pandemia, mas claro que isso não isenta o governo federal de tomar atitudes, de tomar decisões. Como é que se comportou o judiciário nesse período de pandemia? Tem se comportado bem.
E eu atuei de forma provisória, né, em diversas ações diretas que posteriormente foram distribuídas. Inclusive nessa em que tive a oportunidade de dar uma penada revelando que cuidam da saúde a União, os estados, municípios e o Distrito Federal. E a União deve realmente, como poder central, ter uma coordenação maior. Isso seria o desejável. Não há espaço aí para se isolar a União e deixar tudo à conta de estados e municípios, mesmo porque a União é que tem a chave do cofre e tem, portanto, um numerário capaz de fazer frente a essa pandemia. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, mais uma vez, ministro, obrigado por atender a Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo por aqui e até uma próxima entrevista. Até. Até uma próxima.